Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBI Podcast, o podcast da PBI dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Pedro de Noronha Pissarra, CEO da empresa biotecnológica Criseia. A Criseia dedica-se ao desenvolvimento de intervenções nutricionais de precisão e suplementos para uma vida saudável em vários domínios relacionados com a saúde. O Pedro é doutorado em biotecnologia pelo King's College da Universidade de Londres, fez investigação no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, na Universidade Técnica da Dinamarca, em Lyngby, espero estar a dizer isso certo, perdão, e Centro de Engenharia Biológica e Química do Instituto Superior Técnico. Fundou a empresa Biotecnol, que se dedica ao desenvolvimento de imunoterapias à base de anticorpos, vendeu a empresa e mais recentemente fundou a Criseia. Foi também um dos fundadores da PBio. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta conversa. Obrigado, prazer, boa tarde. Boa tarde. Pronto, então vamos começar. 1996. Fundou a Biotecnol nessa altura. O que é que levou a fundar a Biotecnol nessa altura? E como é que foi navegar o mercado nacional nessa altura, que eu suponho podemos chamar de infância do setor biotecnológico nacional? Muito bem. Tem um pouco a ver com o meu percurso académico. Eu lembro-me, fui para o estrangeiro, fui estudar para Londres, depois fiz esse percurso de ir para o MIT, para a Dinamarca, e voltei para Portugal para fazer uma carreira fulgurante na indústria biotecnológica em Portugal, que basicamente não havia. E então tinha uma hipótese, ou me ia embora outra vez para o estrangeiro, ou então fazia a biotecnol. Era uma verdadeira lança em África, não havia nada, zero. Não havia centros de transferências de tecnologia, não havia nada, nada, nada. E o que nós fizemos foi apoiar-nos no grupo do professor Joaquim Sampaio Cabral, no técnico. Montámos lá uns laboratórios e uns escritórios no Tagus Park. E então começámos, pura e simplesmente, a Biotecnol, nessa altura, a fazer desenvolvimento de processos para a indústria farmacêutica, num modelo de serviços, essencialmente, e, por outro lado, íamos desenvolvendo alguns produtos na área dos biosimilares. Portanto, isto foi em 96, ninguém falava em biosimilares, nós, na altura chamavam-se biogenéricos, e nós começámos a ser pioneiros aí. Vendemos alguns processos de biosimilares, ganhámos o nosso dinheiro aí, e depois também o que fizemos fomos, penso que a primeira empresa a estrear-se no capital de risco nacional, em 99, com o Banco Melo de Investimentos, que hoje já não existe, que fazia parte do Grupo Melo, que foi vendido ao BCP e depois foi incorporado dentro do BCP. E basicamente foi uma maneira de nós montarmos o nosso próprio projeto, tentarmos fazer uma coisa que sempre queríamos fazer, que era ter uma empresa que nós nos relacionámos com, tentar perguntar o nosso porquê. Porquê é que nós estamos a fazer isto? Porque víamos que havia alguma oportunidade de fazer o que nós iniciámos em Portugal e ser competitivos do ponto de vista internacional, mas Portugal não estava no mapa, zero. Era muito difícil na altura. Como é que vocês fizeram para conseguir os clientes fora de Portugal, sendo que Portugal não estava no mapa? Foi engraçada essa pergunta, porque daí vamos diretamente para a criação da APBio, penso eu. Uma coisa que nós fizemos muito bem desde o princípio foi manter o nosso networking internacional. Eu próprio já trazia algum dado os sítios onde tinha estado a estudar e a trabalhar, e já tinha alguns conhecimentos de muitas pessoas, muitos ex-colegas, tanto americanos, dinamarqueses, ingleses, que já estavam em empresas, e portanto mantive esse network todo. Começámos a ir a muitos trade shows, tipo o Bio Europe, o Bio Europe Spring. Eu lembro de ir ao Bio Europe à segunda edição deles, em 98, se não mesmo a primeira, uma das primeiras. Portanto, lembro-me de aparecer lá e toda a gente ficava muito espantado. Portugal? Mas há muita biotecnologia em Portugal? Não, nós somos nós. E fizemos um percurso de criar uma empresa do zero até sermos totalmente os pioneiros na área da saúde e vendê-la mais tarde. Mas, essencialmente, o nosso network foi feito via trade shows, cultivar essas relações que fomos tendo ao longo dos anos, e depois fizemos uma coisa, com o pouco dinheiro que tínhamos,
íamos financiando alguma investigação e desenvolvimento em centros internacionais, Uhum. nomeadamente o VIB, e fomos comprando tecnologia ao VIB. Oh, E a partir daí foi uma catapulta. Mas tudo isso é cultivado e nurtured, como se diz em inglês. Não é uma coisa que apareça. Falar em muitos sítios, enfim, muitos contactos estrangeiros, e era quase o meu full-time, era esse, um deles. imagino. Mencionou há pouco que isso está também relacionado com a criação da PBU. Como é que foi o processo e também o fato de, pronto, o Pedro mencionou que na altura não havia praticamente nada em Portugal. Como é que foi Ah, criar uma associação nessa altura, o foi. processo? A PBO foi uma maneira de nós entrarmos na rede internacional também. Uhum. Como é que isso aparece? Eu estou numa conferência em Bruxelas, uma coisa promovida pela União Europeia, e alguém nessa altura estava-se a criar a Associação Europeia de Bioindústrias, que era a Europa Bio. E vários países estavam organizados, todos. Faltava Espanha e Portugal. E nós, aliás, eu estava na audiência e alguém perguntou: alguém de Portugal? Alguma empresa de Portugal aqui? E eu pus assim, muita medo, a mão no ar. Pronto. E a partir daí, eles disseram: não se faz nada para organizar esse setor em Portugal. Eu disse: olha, há muito poucas empresas. Voltei para Portugal, falei com a STAB, falei com o Orfeu Flores na altura. Uhum. Orfeu, isto é uma excelente oportunidade para nós. E os dois, entre a Biotecnol e a STAB, fizemos uma associação. É preciso duas empresas. Fizemos uma associação e a partir daí a história está escrita até hoje em dia, não é? Houve momentos turbulentos, porque as empresas não tinham dinheiro, então a PBio estava sobre a alçada da Biotecnol, não éramos nós que financiávamos praticamente tudo, mas isto também era mau porque as empresas olhavam para isto como uma ferramenta nossa e não como uma empresa ou uma associação para todos. Uhum. E então, mais tarde, fez-se um setup da infraestrutura fora da biotecnologia e pronto, e a associação teve o seu crescimento. Mas teve muitos anos, penso que até 2008, 2007, por aí. 2005, até 2005 entre 90, teve quase 10 anos na biotecnologia, depois a partir daí tornou-se independente, órgãos independentes, tudo independente. E depois o excelente trabalho que foi feito está à vista, é impressionante. Não tem nada a ver com o que é. De facto. Queria só voltar um bocadinho atrás na nossa conversa, para a parte de que o Pedro tinha mencionado. Foi para fora, voltou e quis criar uma empresa e também através de todo o seu perfil acadêmico e profissional, eu vejo que o Pedro parece ser uma pessoa muito empreendedora. Ah, não sei se na altura se era algo comum ou só o Pedro é que tinha mais esse espírito empreendedor, principalmente nesta área da biotecnologia. Não sei, deve ter sido os primeiros, mas isso se calhar é por causa da idade, não é? Pois. Não havia muitos, e não havia muitas condições, e não havia lembro-me, além da Star, da Necton também, éramos os três. Talvez a Necton foi a primeira, ainda existe, depois a Biotecnol, a Stab, depois começaram a aparecer pequenas empresas assim, a Biotrend, também sai do técnico, mas eram projetos, na altura, lembro meu, muito associados às entidades académicas. Nós, desde o momento zero, procurámos uma total independência, fazer o spin-out mesmo, construímos laboratórios, enfim, fomos pioneiros em muitas coisas, mas não havia capital de risco, tudo o que havia era muito incipiente, era financiado muito pelo Estado, não havia muita iniciativa privada. Eu sempre defendi a iniciativa privada nestes domínios, embora o papel do Estado tenha sido fulcral em dar a muitas empresas assim, o chamado seed investment, que ajudou muitas empresas, nós incluindo, nós também beneficiámos de alguns projetos estatais, que nos deu ali algum aporte financeiro, mas era tudo de uma dimensão muito pequena. Aliás, ainda continua a ser, mas ali era mesmo pequeno. Uhum. E acha que, ou melhor, vou pôr isto dentro de uma pergunta maior, que é como é que vê nesses 25 anos
a evolução, ou mais de 25 anos de experiência que o Pedro tem, da evolução no setor da biotecnologia nacional, em termos de financiamento, em termos das empresas. Hum. Eu acho que é o dia da noite hoje em dia do que era nos dias em 96, 97 até o ano 2000 e poucos. Continuou, aliás. Isto só começou a mudar muito nos últimos, perto da pandemia. Uhum. Eu confesso que durante muito tempo não acompanhei o cenário português, porque estava em Inglaterra, quando fizemos a Biotechnol Limited e mudámos para lá. Mas hoje em dia há imensos casos de sucesso. Não é? Vimos N empresas que fizeram os seus exits. Ainda há pouco tempo vimos um exemplo fantástico Marcelo do Nuno Maps. Pereira Ramos, Sim. fez uma excelente saída. Foi financiado, embora pouco, mas foi financiado em algo que valeu a pena e conseguiu fazer um múltiplo interessante, não é? A Cellmaps. Ser um exemplo mais na biotecnologia farmacêutica, mas eu acho que existem também casos de sucesso em outros domínios. Não é? Portugal, se calhar, deveria olhar mais para esses setores da biotecnologia industrial do que para a biotecnologia farmacêutica, porque requer montantes muitíssimo maiores, requer uma cadeia de valor muitíssimo elevada em termos de custo e requer outra coisa, que é gestores e pessoas com experiência. Se nós temos os recursos humanos qualificados, eu acho que temos, acho que nós não temos em Portugal os recursos humanos experientes, ou seja, pessoas que fizeram isto durante muitos e muitos anos, que falharam, que tiveram muito sucesso, que voltaram a falhar, que voltaram a ter muito sucesso e conseguiram contar uma narrativa e um percurso. Ou então pessoas que tiveram, pura e simplesmente, 20 anos nessa indústria Pois. e que querem vir para Portugal. O que é muito difícil porque existe uma grande disparidade entre os salários e os incentivos financeiros que se pagam em Portugal e com o resto da Europa. E isso é um grande problema. Nunca se vai conseguir atrair mão de obra qualificada para cá com o atual sistema. Não, podemos elaborar um bocadinho mais sobre isso, mas será sempre muito difícil. Os salários em Portugal são muito baixos, mas acima de tudo isto tem a ver com o custo das prestações sociais e a carga social que Portugal põe sobre os salários, não é? A própria TSU, taxa social única, em Portugal é totalmente dispara, comparado com a Irlanda ou com a Inglaterra, não é? E, portanto, enquanto houver taxas sociais de 23,75 sobre os salários, em vez de serem 11, não há incentivo para pagar salários mais altos. Isso é óbvio para mim. É muito difícil atrair recursos humanos para Portugal. Acho que esse é o próximo desafio que o país tem que ter, que é atrair esses recursos. Antes, pelo contrário, o que nós vimos é um brain drain, é toda a gente a ir-se embora, porque as condições em Portugal são muitíssimo más do ponto de vista salarial. Sim. Os 11% que estava a mencionar os 11% são praticados na Irlanda, imagino. Para ser mais específico, em Portugal se paga sobre um salário 23,75% sobre o custo do salário que se paga. Sim. Acresce isso que o empregado paga mais 11%. E depois os escalões de IRS são muito parcos. Né? França, por exemplo, tem incentivos onde as empresas de base tecnológica ficam isentas desse pagamento de custos sociais de 23,75 durante X tempo. Sim. E isso promove o aumento salarial, porque se as pessoas não forem aumentadas e não houver salários mais altos, as pessoas vão-se embora. Claro. Portanto, para reter talento, se calhar isso é uma maneira. Não é? Os impostos feitos sobre as opções, embora se diga que existem incentivos para isso, não, é até o máximo de qualquer coisa. Continuamos a ter essa mentalidade de até o máximo de. E, portanto, acho que percorreu-se um caminho muito longo até à data. Sinto por ver o que está a passar em Portugal. Nós temos uma unidade grande na Irlanda, outra cá, e vejo que o que está a passar cá é muito difícil recrutar pessoas, está tudo a ir-se embora. Pois. Os salários cá são muitíssimo mais baratos. Eu agora estou em Portugal, mas
digo sempre cá, porque considero que isto é um projeto português, embora esteja na Irlanda. Mas cá é muito difícil fazer isso, porque as pessoas não vêm para receber os salários que se pagam cá. Claro. De modo, as empresas não podem pagar mais porque é insustentável os custos sociais. Para uma pequena empresa, uma startup. A crise hoje em dia está numa posição interessante, bem financiada, mas tem o seu percurso feito. Temos o nosso primeiro produto a entrar no mercado americano, temos o filing feito para entrar na Europa. Agora, os próximos desafios são mesmo atrair a mão de obra experiente e ainda mais qualificada que está lá fora, para cá. Pois. O que, pelo menos que eu vejo, pronto, não tenho tanta experiência como o Pedro, mas vejo que há muita mão de obra qualificada aqui em Portugal, e inclusive também isto é um bocado mostrado por mais na parte da investigação científica académica, em que conseguimos vários financiamentos de topo, principalmente a nível europeu, e agora estamos a abrir novos centros de excelência em Portugal, inclusive vai ser aberto em breve em Oeiras, que é um dos polos tecnológicos, mas depois é como menciona, assim, o salário não é atrativo. Tentamos fazer ciência de topo com um salário lá em baixo. É um bocado paradoxal. E com o mundo tão global, as pessoas vão-se embora. Pois. Portanto, na opinião de Pedro, uma das formas de resolver isso seria mesmo uma reforma fiscal, de tal forma que houvesse esse incentivo com É essencial. os demais. Fala-se muito em baixar o IRC. Uhum. É indiferente. As empresas, este tipo de empresas, não têm grandes receitas nos primeiros anos, por isso o IRC é indiferente. Como é que se incentiva isso? Como a França fez, como o Reino Unido fez. Dar isenção de custos sociais, por exemplo. Foram coisas que já foram tentadas no passado, mas parece que não correram muito bem. Foram também pegadas pelos antigos governos de uma maneira um bocadinho trapalhona, também é verdade. E este setor das empresas de base tecnológica está muito negligenciado em termos do seu papel na economia nacional e na retenção de cérebros nacionais. Agora, há imensos centros ótimos em Portugal. Nós colaboramos com centros fantásticos, com a Universidade do Minho, com a Universidade Nova de Lisboa, com o Técnico, enfim, temos imensas colaborações ótimas. Faz ciência ótima em Portugal. Falta ali agora um bocado mais de competitividade e enquadramento no resto da Europa, que isso eu não vejo. Vejo com alguma preocupação esta massa mais nova ir embora toda. Nós estamos relativamente tranquilos no que diz respeito a isso. Pagamos um bocadinho acima da média e temos as estruturas bem montadas a nível irlandês, temos uma atividade muito ativa na Suécia e nos Estados Unidos. E logo somos pouco sensíveis ao que se passa cá. Não é? Mas as empresas que estão totalmente dependentes do país têm que procurar outras soluções. Mencionou há pouco que a sua empresa, a Crisea, está a preparar para introduzir um produto no mercado americano. Sim. E também isto vem a propósito do fato de a Crisea ter recentemente adquirido Rodon Biologics, que entendo é uma spin-off da Biotecnol. É verdade. Pronto, agora se calhar mudamos um bocado aqui a conversa para a Crisea, que é a sua empresa recente e que também é diferente da Biotecnol, portanto foi uma mudança. Queria só que o Pedro elaborasse um bocado nessa mudança, nessa troca, digamos assim. É engraçado, quando uma pessoa passa 25 anos a olhar para a doença, Sim. se calhar ao fim de... aquele ano, volto um bocadinho atrás, passei quase 25 anos a olhar para medicamentos e drogas, doença. Não é? Bom, começamos a ver as estatísticas, começamos a ver uma evolução da medicina preventiva e começamos a ver que, espera aí, se calhar estamos todos a olhar para o lado errado da equação. Há um número estapafúrdio de trillions e trillions de dólares que foram investidos em investigação e desenvolvimento na área de oncologia para progredirmos uma proporção muito pequenina relativamente ao investimento. Hoje em dia sabemos que a maior parte das doenças ou são genéticas ou são derivadas de estilos de vida. As que são genéticas, pronto,
sabemos que as pessoas têm uma predisposição, sabe-se que haverá ali um gatilho, um evento, e algumas pessoas terão um risco maior de contrair essas doenças. Isso é uma parte muito pequena da população. As estatísticas dizem que quase 2/3 da população é saudável, são saudáveis, e 1/3 será propriamente doente. Se olharmos para o exemplo do Ozempic e do Wegovy, que são as drogas do agonistas ou ativadores da enzima GLP-1, que são que são usadas para tratar diabéticos, isso é um caso interessante, que as pessoas olham para isso como um lifestyle e então querem emagrecer e tomam isso. Na verdade é que essas drogas depois têm efeitos secundários e as coisas não são tão cor-de-rosa como se pensam. Isto para ir diretamente ao porquê da mudança. Começámos a perceber, talvez durante um ano de ter tempo para pensar, de falar com muitas pessoas, de ver uma grande dinâmica numa pré-Covid, durante o Covid e pós-Covid. Tanto que a Criseia nasce em 2020, portanto, em pleno Covid. E dava para pensar, tínhamos tempo, não é? 2019, portanto, eu vendi biotecnologia em 2018. Em 2019, tive um ano sem fazer praticamente nada, com uma cláusula de anticoncorrência, portanto, era ótimo. Fartei-me de ir a conferências, falar com pessoas, viajar, dar à vela e ver rei e tudo. Estava muito... Não só aí pensa. Em 2020 fazemos a Criseia com um intuito que era pegar na propriedade intelectual toda que nós adquirimos de uma universidade na Dinamarca, com quem colaboramos, e lançar uma série de produtos através de biologia sintética que existem na natureza, mas que são muito difíceis de fabricar. Mas que, quando são administrados, mostram algum benefício em termos de, por exemplo, de um fator de saúde cardiovascular, por exemplo, ou cognição. E aí começámos a olhar para o sistema de prevenção. Mas espera aí, para que é que nós vamos todos numa curva assim, a subir, para depois chegar ali a um ponto, iniciamos o nosso processo de envelhecimento a partir dos 35 anos, depois temos duas opções, ou caímos assim, ou caímos assim mais longamente, com mais calma, com maior qualidade de vida, e vamos morrer melhor. Pois. E isso, não há droga que faça isso, não há uma pílula, não há uma receita mágica, não há nada. Vamos tomar Ozempic para emagrecer, sim, mas isso depois terá as suas desvantagens. Pois. Então, nessa altura, surgiram uns investidores, chamados Juvenescence, que pensavam exatamente como nós. E nós levantámos cerca de 9 milhões de dólares, juntamente com o fundo 200M, e fizemos um spin-off em Portugal, para exatamente promover esta mentalidade de saúde em vez de doença. Sim. Vamos olhar para os saudáveis, vamos prevenir através de hábitos saudáveis, através da alimentação e uma suplementação de confiança. Porque nós vamos ver o que existe no mercado e nós analisamos isso e é tudo cheio de impurezas, mal feito. Não é tudo, mas estou a ser injusto, obviamente, mas há alguns daqueles suplementos que são muito parecidos com os nossos, não são consistentes, não são produzidos de uma maneira pura, não têm muita concentração do princípio ativo. Nós, através de biologia sintética, conseguimos fazer esses suplementos, fazemos ensaios clínicos como fazíamos em farma, mas não são tão complicados. Não estamos ao nível dos suplementos, estamos acima, mas estamos um bocado abaixo da farma. Portanto, encontramos ali aquele caminho no meio que, quando é ligado a opções de vida saudáveis, que estão todas no nosso website, verdadeiramente, através dos nossos ensaios clínicos, nós vimos benefício. Se ligarmos tudo o que nós fazemos ao que está na moda dos wearables, os monitores de glucose contínuos, os medidores de tensão arterial, isto mede a tensão arterial. Sim. 24/7. Tensão arterial, não é pulsação, é tensão arterial. De maneira fidedigna. Isto é um protótipo que me deram, que eu estou a experimentar, é fantástico. Porque é que eu hei de ter acidentes cardiovasculares? Pois. Portanto, há que prevenir. Se eu sei
que ando com a tensão a ser cada vez mais elevada, ao meu açúcar cada vez mais alto, aos meus triglicéridos cada vez mais altos, ao meu colesterol de baixa densidade cada vez mais alto, os triglicéridos mais altos, vou desenvolver um síndrome metabólico. E um síndrome metabólico, o que é que vai fazer? Vai aumentar o risco de N situações, desde demências, acidentes cardiovasculares, por aí fora, cancro, por aí. Isto está tudo muito mais que estudado e há pessoas muito mais qualificadas do que eu para olhar para isso. E nós vimos que o modelo tradicional de biotecnologia mudou nos últimos 2 anos. Tanto que os investidores que nós falamos são investidores muitíssimo diferentes do que aqueles que eu falava há 10 anos. São investidores que olham para a interseção entre a biologia e as tecnologias de informação. São investidores que olham para a análise de dados para posicionar experiências. Um bocadinho mais à frente em termos do conceito de investimento. São equipas de estudo e de due diligence muito multidisciplinares. E tudo isto foi estar no sítio certo, na altura certa, a fazer o raciocínio certo. E penso que não estou muito à frente, ou Crisé, neste caso, não está muito à frente da tendência, nem muito atrás. Está bem posicionada para ser uma empresa que terá o seu sucesso nesta interface entre a doença, ou prevenir a doença, e a promoção da saúde. Mas hoje em dia não falo em doenças, falo em saúde. Não falo em drogas, falo em mudanças do estilo de vida, através de alimentação, suplementação, exercício. Se eu te perguntar qual é se eu pudesse pôr o benefício todo do exercício numa pastilha, eu hoje era filho de Bill Gates. Tinha mais dinheiro que Bill Gates, obviamente. Pois. Agora, isto é impossível. Pois. É uma escolha. Eu tenho que ir fazer exercício. É óbvio. Portanto, e é esta mentalidade que tem que ficar cada vez mais dentro da cabeça das pessoas. Falando com os médicos, vê-se isso. Eles cada vez estão mais propensos para a prevenção das pessoas saudáveis. Pois. Mas, pronto, uma pergunta aqui. Eu acho a ideia fascinante de poder trabalhar mais na parte preventiva do que na parte da cura. Mas esse mercado em particular, que é o mercado da longevidade, principalmente baseado em suplementos e nutrição, é um mercado bastante saturado. Como é que como é que a Cresceia está a fazer para diferenciar neste mercado? Grande pergunta, porque é mesmo por isso que nós existimos. Porque se nós olharmos para esse mercado, ele está saturado, mas não quer dizer que seja tudo bom. Pois, de facto. E não quer dizer que seja tudo genuíno. Sim, E não quer dizer que seja tudo suportado. sim. O que nós fazemos está suportado por ensaios clínicos e aquilo que tem na lata, ou que diz que tem na lata, está lá dentro. E é puro naquele grau de pureza. Aquela precisão e aquela confiança é aquilo que nós fazemos. E, portanto, não alinhamos em atalhos, em conceitos, bora aí fazer isto e vender um sonho, a razão para acreditar, que as pessoas todas dão uma razão para acreditar a um consumidor, e eles vão atrás disso. Não é? Nós diferenciamos pela confiança, por fazer produtos que não existem no mercado, que não são puros, pelo menos aqueles que existem não são puros, nós tornamos-los puros, fazemos ensaios clínicos quais ao nível de farmacêutica, mas não olhamos para a doença, olhamos para o benefício, demonstramos, publicamos, e isso dá confiança aos consumidores. E isso é uma grande diferenciação, porque não há muitas empresas que façam isso no mercado mundial. Em Portugal não há certeza, e no mercado mundial há muito poucas. Contam-se pelos dedos da mão. Portanto, é uma maneira racional de tratar o problema. Não é? Mas não é uma pastilha, não é um suplemento. É mais que isso. É um estilo de vida. É promover isso. Agora, a Crisei tem 3 anos. E nós, em 3 anos, foi uma coisa brutal termos conseguido
ter um reconhecimento de segurança nos Estados Unidos e a EFSA europeia ter uma opinião muito favorável para, penso que no fim deste ano, ter uma aprovação, aí mesmo aprovação europeia. E será o primeiro produto de biologia sintética feito por fermentação a entrar no mercado mundial. Isso é incrível. Neste segmento. Né? Sim. Neste segmento de indução de autofagia e com estes graus de pureza, com esta capacidade de ter dados para suportar os nossos claims, as nossas reivindicações, e ao mesmo tempo ter montado uma cadeia de valor que vai desde a edição de genomas através de CRISPR-Cas9, bioinformática, tratamento de dados e analítica de dados, fermentação, produção, controle de qualidade, ensaios clínicos, marketing e distribuição. Portanto, nós montamos essa cadeia toda bottom-up, para cima. Eu acho isso incrível porque, é incrível por causa desse marco histórico que vocês vão fazer em breve e também pelo fato de vocês basicamente ou a empresa está a fazer um overkill no sentido que o mercado é bastante desregulado, ou como se diz, tem falta de regulamentação. Mas o que a Criseia está a fazer é entregar mais do que aquilo que é pedido. Podiam simplesmente não fazer essa parte, mas decidiram. Seria um modelo de negócios efêmero. Pois. Tanto que nós começamos por aí, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo. Conseguimos produzir hemoglobinas que transportam oxigênio totalmente funcionais em levaduras. Não precisamos de sangue para nada. Então podemos fornecer essas hemoglobinas para certas empresas que depois fornecem estes substitutos de sangue para o exército, para as situações de emergência. Isto é um exemplo. Sim. Temos partículas parecidas com o Kevlar, muitíssimo mais fortes, que também são produzidas por biologia sintética. Isto para a ciência dos materiais é extraordinário. Sim. Portanto, a biologia sintética, as plataformas que nós adquirimos primeiro, depois validamos e hoje utilizamos, não só dá para esta área toda de nutrição e suplementação, como dá para uma série de áreas. Mas voltando à parte de nutrição, tínhamos que começar por algum lado, e esta era a maneira mais fácil de começar. Sabendo que não teríamos muita concorrência, sabendo que teríamos sempre superioridade, vou dar um exemplo muito concreto de diferenciação, numa das poliaminas que nós temos. Porquê? Porque o nosso concorrente mais imediato é uma empresa austríaca que vende extratos de trigo e que quando se pega no produto deles, eles vendem diretamente ao consumidor, que tem 1% de pureza. Eles agora aumentaram para 3%. E estão todos contentes a vender 6%. Com todo o mérito que isso tem. Extraem a poliamina do trigo e vendem um extrato de trigo com essa poliamina com uma percentagem máxima de 6%. Bem, nós produzimos 98% de pureza. Portanto, damos uma dose de 20 miligramas, eles dão uma dose de 6. O seu intake diário, nós já calculámos isso, baseado em estudos populacionais, o seu intake diário desta poliamina são cerca de 12 miligramas por dia na sua alimentação. Acha que mais 1 miligrama ou 3 vai fazer a diferença? Pois. Nós sabemos que não. Testamos isso. Sabemos que 20 vai fazer uma diferença. Se olharmos para isto em termos de modelo de negócio, se aquela empresa quiser vender uma Nestlé, não vai conseguir nunca, porque estar a vender extratos e a mandar extratos para uma empresa às toneladas para ter 20 miligramas de produto é impossível. Pois. Nós pegamos num saquinho e podemos fazer um negócio de B2B. Isto eu acho que é inovador e diferenciador, não é? Definitivamente. Porque qualquer empresa pode pegar no nosso produto que se chama Sprevive, um brand registado já, e pôr dentro do produto deles
e nós cá atrás temos Powered by Sobrevive. É tipo Intel Inside. Sim. Mas a possibilidade de negócio que isso abre é brutal. Portanto, isto é um grau de diferenciação único, nunca ninguém fez isto neste setor. Portanto, logo aí não tem concorrência. Portanto, abrimos o mercado de B2B, business to business, neste tipo de produtos alimentares e suplementação. Só isso é uma diferenciação gigante, porque não há, ninguém o tinha feito. Sim. Portanto, Definitivamente. Mas por que acha que essa vossa concorrente mais imediata tem tanta dificuldade em produzir algo tão puro? E isso é uma característica, porque também o Pedro mencionou há pouco que existem esses ingredientes que são mais raros, mais difíceis de produzir, daí recorrer à biologia sintética. Quais são as dificuldades de se fazer esse tipo de produtos? hum, é como aquela história do cannabis medicinal, o CBD e o THC medicinal. Isso é tudo extratos de plantas, não é? Sim. Nós também conseguimos fazer isso dentro de uma levedura com um grau de pureza maior. É muito difícil. Eu, se calhar estou a complicar a resposta, porque nós temos propriedade intelectual que nos permite fazer isso em leveduras e eles não têm. Isto, Ah, pronto, pois. isto é uma. Nós temos uma propriedade intelectual totalmente dominante, concedida, portanto não é filed, é concedida, Ok. da produção de poliaminas em leveduras. E eles têm que tirar aquilo de extratos de trigo. Pois. Portanto, nós, na altura certa, de biologia sintética, engenharia metabólica, biologia de sistemas, que é uma área muito importante para Portugal, onde existem imensas competências agora. Existem algumas empresas, como a Silicon Life, por exemplo, outras pequeninas que começam a aparecer, que têm essas competências também. E há centros em Portugal que já têm alguma experiência nisto. Portanto, estes tipos de extratos, na altura, não tinham acesso a estas tecnologias. Eu apanhei estas tecnologias, no caso da Criseia, mesmo no início da Criseia, e fiquei com elas. A partir daí foi expandir. Não é? Portanto, o conhecimento está na altura certa, no sítio certo, no tempo certo. Que digo já que foi uma coisa rara na minha vida, que andei sempre um bocadinho mais à frente, depois não dava, depois, enfim. Às vezes ser-se pioneiro num campo não é bom. Abre-se o caminho para que outros tenham mais sucesso, ainda bem, mas foi uma escolha. Aqui foi no tempo certo. E é muito difícil fazer estes tratos de uma maneira sustentável também. Você já viu a quantidade de água que é preciso, a quantidade, o risco que é sobre as alterações climáticas, nomeadamente terciárias, por exemplo, no caso de muitos outros compostos que são feitos ao ar livre, Pois. que são cultivados, não é? Por exemplo, se pegar no outro exemplo que nós demos dos isoquinolinas, os alcaloides, que está na outra press release, imagina os campos de papoilas todos, que fazem tudo o que é tebaínas e tudo o que é medicamentos contra a dor. Está tudo baseado em agricultura. Portanto, o que nós fazemos é tirar a agricultura das plantas e pô-la nos micróbios, cultivar os micróbios em tanques, em reatores, separá-los, ter um componente puro, fazer ensaios clínicos, comprovar um efeito e andar para a frente e vender. É muito difícil para estas empresas que vivem de extratos terem este grau de precisão. Pois. E a propriedade intelectual que nos permite ter uma dominância. Não é? Pois, de facto. Natural, sustentável, tudo isto. Exato. Pois, mencionou agora o Silicon Life, por acaso estive a falar com o Simão exatamente sobre isso. E também agora temos a empresa Micro Harvest, que em princípio vai lançar seu primeiro produto ainda este ano. Pronto, temos essas empresas que parecem estar a dar-se muito bem aqui em Portugal, têm um nível de sucesso e também tem gente qualificada. E pronto, e agora temos também a Criseia, mais um participante nesse jogo, mais um player. Por que voltar para Portugal? Pronto, essa é uma pergunta que, na verdade, foi feita a Luísa, CEO ou CTO da empresa Micro Harvest, e agora o Sara também mencionou, o Pedro, desculpa, mencionou que depois de abrir na Irlanda, abriram aqui em Portugal
e recentemente adquiriu também a Rodan Biológicos. Por que Sim. Portugal? Neste caso da aquisição da Rodan, era uma empresa que eu conheço porque eram as pessoas com que eu trabalhei durante 20 anos. Sim. Como dizem os ingleses, better the devil you know. É muito difícil encontrar no mundo inteiro pessoas como aquelas, com a experiência que eles têm, adquirida ao longo de 20 anos em bioprocessos. Sim. Muito, muito difícil de encontrar. E que o fazem verdadeiramente bem feito. E eles tinham sido vendidos ao grupo Iberfar pela Biotecnol em 2018. E nesta altura, o Iberfar estava em reestruturação. Eu falei com o Iberfar e disse: olha, não querem revender. Neste caso, fui eu que afundei. Mas olha, teríamos muito interesse em adquirir essas competências. E o Iberfar não se mostrou desagradado. Negociámos o preço e assim foi. Eu acho que era muito difícil para nós montarmos essa mesma estrutura igual à Rodan Biologics na Irlanda. Porque tínhamos de estar a recrutar pessoas durante um ano, etc, etc. Ou então comprar lá. Andámos a olhar para várias hipóteses, não conseguimos encontrar ninguém. Encontramos em Portugal 2 oportunidades, não posso dizer a outra, mas essa empresa acabou por ser comprada por outro grupo antes desta Rodan. Ficámos só com a Rodan. E então o debate foi, compramos isto aonde? Eu gosto muito mais de estar cá do que estar na Irlanda. Ainda bem. Mas mesmo, nesta fase da minha vida, antigamente era-me indiferente. Porque eu vivia em Londres e vivia em Dublin. Agora, nesta fase da minha vida, gosto muitíssimo mais de estar cá. Continua a haver bastantes vantagens de aqui estar, em termos de qualidade de vida, isso é inegável, apesar dos problemas que eu foquei anteriormente, que compensam isso. Não é? Agora, vejo com alguma preocupação aquilo que eu disse inicialmente. E é uma coisa que eu tenho que resolver. Não é? Por exemplo, não é impunemente que tenho algum trabalho feito. Temos uma unidade na Suécia, temos uma colaboração na Dinamarca e muitas coisas no Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, numa base de subcontratação. Porque feitas as contas, continua a ser mais eficiente para nós contratarmos parte do trabalho e manter algumas coisas em Portugal, dentro do nosso contexto, apesar dos problemas todos de falta de competitividade fiscal que nós temos. Sabe melhor que eu o discurso do empreendedorismo e o discurso da competitividade nos setores de inovação, mais nos setores tecnológicos, perdeu-se nos últimos 5 anos. Vá lá, nos últimos 8 anos, para ser mais sincero. Eu não ouço falar na promoção do empreendedorismo, na promoção da competitividade fiscal nos últimos 8 anos em Portugal. Não ouço. É um discurso que não existe. Não é? Dá-se prioridade a outros temas que para nós não têm relevância. Não é? E quando não tem relevância para esta indústria do conhecimento, eu pergunto-me, será que nós vamos competir com os alemães na indústria pesada? Não. Vamos competir com os franceses no nuclear? Não. Vamos competir com os americanos em orçamentos brutais? Não. Nós podemos competir com muitas empresas em tudo o que seja indústria do conhecimento. Agora, há que haver coragem política para reconhecer que isto são setores estratégicos para Portugal. Não é? Há imensos polos interessantíssimos de indústria do conhecimento em Portugal e nem se ouve falar deles. Uma coisa impressionante. Portanto, porque é que eu estou cá? Gosto de cá estar, as minhas raízes estão cá, passei o meu tempo quase todo fora. Aliás, fiz tudo ao contrário. Eu fui para fora estudar, para a universidade, depois doutoramento, depois eu fiz o pós-doc cá. Ou seja, eu fiz tudo ao contrário. E voltei para cá, fui para fora, aprendi, depois voltei para cá. E depois fui para fora outra vez. E agora estou cá. Enfim, não estou cá. Estou entre cá e a Irlanda praticamente, estou entre cá e o Reino Unido, mas olha, para a semana vou para Singapura, por exemplo. Passo muito tempo ainda a viajar. Mas acho que existem imensas oportunidades no país e tenho alguma fé que este setor venha a mudar.
e que isto fique mais amigável das empresas de base tecnológica. E o que é que o que é que o Pedro acha que, por exemplo, uma associação como a PBU pode fazer, contribuir para melhorar o setor, o setor do conhecimento, como mencionou? De competitividade fiscal. É um deles. Ou está a falar desse ou está a falar do outro. Sim, na competitividade fiscal. Fiscal, na Sim. promoção da indústria do conhecimento, etc, etc. Uhum. Eu lembro-me, quando era presidente da APBO, tínhamos imensas iniciativas e chegámos a fazer cá algumas conferências onde foi o governo todo, mesmo. Secretários de Estado, ministros, foram mesmo. Um evento no Hotel Palácio, que eu nunca mais me esqueço, onde conseguimos trazer ali o governo todo, onde foram apresentadas medidas que faziam noutros países. Algumas dessas medidas foram adotadas. Por exemplo, os chamados RFIs, antigamente, não sei se sabe, para fazer um pagamento para o estrangeiro, tinha que se mandar um formulário, era que ter carimbado lá, vinha para Portugal esse formulário e depois nós é que podíamos fazer o pagamento, Sim. que era para pedir a isenção de tributação. Sim. A certa altura, num lobby feito pela APBO, onde isso passou a ser feito um formulário por ano, em vez de por cada pagamento. Isso é um avanço. Na Irlanda não tem nada disso. Está a ver? Não tem nada disso. Portanto, é muito mais fácil eu pagar alguém na Irlanda do que pagar via Portugal. Pois. E isso castra a internacionalização das empresas portuguesas. Este excesso de burocracia. Dei um exemplo muito concreto, de uma medida muito concreta. O que é que a PBO pode fazer? O que fazia nessa altura, levar este discurso junto das entidades. Aquilo que me parece, e eu digo isto de uma maneira totalmente neutra e de modo construtivo, mas também observando e vendo, isto não é uma prioridade. Eu sei que a PBO tem tido imensas discussões junto do Ministério da Economia e isto, bola, zero. Antigamente havia um engagement muito maior. Acho que a PBO pode ter um papel mais importante na apresentação de medidas destas. Medidas, por exemplo, relativamente aos RFIs, medidas relativamente aos custos sociais para empresas de base tecnológica, fazer uma campanha de lobby junto do Estado português, de modo a que este tema volte a ficar na agenda política do próximo Orçamento de Estado. Que é uma coisa que não dá. Vão dizer imediatamente que isto é engraçado. Não, existe uma lei da Patent Box, que está em vigor, e da tributação de 12,5% para empresas de base tecnológica. Eu, quando ouvi isso, fiquei todo contente. Fui buscar a lei. Mas diz assim, sim senhora, mas só nos primeiros 50 mil euros. Se não dá. Sim, estamos a fazer. Isto é pura demagogia mesmo. Pois. É pura demagogia, não é? A Patent Box é a mesma coisa. Pois, mas só dá se. Ou seja, é feito a cardápio de maneira pouco estruturada, de maneira mal feita. Eu adorava poder ajudar e contribuir para a solução. Já me ofereci várias vezes. Uma pessoa não pode só criticar, tem que depois dar soluções, não é? Claro. Mas enfim, digo isto de uma maneira totalmente tranquila, porque são factos. Não estou a fazer juízos de valores nenhum, não é? Estou a dar factos. E a PBO nisto poderia ter um papel mais ativo. Eu acho, tanto que eu sei, falando com os órgãos sociais, que tentam fazer esse papel, mas tem pouca receptividade por parte dos interlocutores. Agora, vamos se calhar fazer um reset e dizer, vamos tentar não ser tão dependentes do Estado. Vamos pedir ao Estado para ter uma mentalidade, se calhar, mais reguladora e mais providenciadora de competitividade, e vamos então tentar depender mais do setor privado e da iniciativa privada, acima de tudo. Sim. E não tanto o Estado. Não. Acho que o Estado não tem que se meter em muitas coisas. E neste setor, focando no essencial, tem que ter um papel de contribuir para a competitividade das empresas. Tem um papel muito importante e acho que esse papel tem sido muito bem feito. Nomeadamente no apoio do início, chamado seed money. No meu tempo não havia disso. Isso existem
N medidas que têm contribuído muito para as empresas. Isto é extraordinário. Somos talvez dos países que mais apoios têm a esse nível. Chamado pequeno dinheiro, para começar. Falta depois outra fatia grande de crescimento. Percebe? Há coisas muito boas cá. O Fundo 200M, que são meus sócios, meus acionistas. Mesma história, um fundo criado pelo João Vasconcelos, que morreu, já não está connosco, há uns anos. Uma ideia extraordinária. E que funciona. E que, olha, somos a prova viva disto. Uma coisa muito bem feita. Depois tem alguns problemas lá dentro de burocracias, etc., a nível do Banco de Fomento, que aquilo anda tudo lá. Mas é normal. Mas se calhar isto deve ser agilizado, não é? Acho que o nosso problema a nível nacional é mais de ganhar uma certa massa crítica para crescer aquelas empresas mais pequenas e que estão a começar agora. Mas para isso tem que haver algumas coisas básicas, que é pessoas, primeiro, e financiamentos. Isso só se consegue se houver competitividade fiscal e se houver alguns benefícios, como eu tenho na Irlanda ou no Reino Unido, por exemplo, os escudos fiscais, os chamados tax credits, no Reino Unido, durante anos, chegamos ao fim do ano e eles são reembolsados em dinheiro. Portanto, esse dinheiro vai para pagar salários. É quase o montante anual de salários é pago em rebates fiscais. Muito bom. Não é um escudo fiscal à despesa futura, não é? Sim. Desculpa, à receita futura. É em dinheiro, toma lá. Chega ao fim do ano, toma. Tax credit. A própria história das opções, os chamados stock options, são tributadas até um valor máximo de 5%. Para os fundadores, para isto, para aquilo, há regras, mas no mercado muito mais aberto. Não é até um limite de. Esta história do até um limite de. É mais do mesmo. Já estamos mesmo a chegar ao fim. Eu tenho mais uma pergunta, mas se calhar só para desenvolver um bocadinho ainda nesta pergunta, porque eu acho isto extremamente importante. Já agora, muito obrigado pelas dicas. Que é várias das startups, principalmente as startups biotecnológicas, surgem em espaço acadêmico. Certo. Portanto, surgem lá em algum laboratório, alguém tem uma ideia fantástica, quer desenvolver e comercializar. No entanto, é de meu entender que não existem incentivos para, nos primeiros momentos em que ainda se estão a fazer estudos, onde se está a fazer o proof of concept, onde se está a desenvolver o protótipo. Alguém não tem dinheiro para estar a pagar um espaço de laboratório. Sim. O que é que acha que se pode fazer neste caso? Ter uma empresa dentro da universidade? Ui, faz-me lembrar 20 anos atrás, que as incubadoras, houve uma altura que estava na moda, eram incubadoras para tudo. Pois, ainda temos algumas. Pronto. O problema das incubadoras é que aquilo às tantas passava a ser um negócio dentro de um negócio. Então era uma maneira de ir buscar mais fundos para suportar a incubadora. Pois. Digo isto com toda a frontalidade, porque vi durante muitos anos várias incubadoras. Então era uma maneira de irem buscar mais dinheiro para eles e não para as empresas que lá estavam. Eu penso que isso mudou. E hoje em dia existem algumas incubadoras com espaço laboratorial. São poucas. O caso do Biocante Park é uma coisa extraordinária, aliás, onde nós estamos. O Biocante Park é um projeto totalmente único, uma visão extraordinária do Carlos Faro e dos seus associados na altura, e é fabuloso. Em Lisboa há algumas, na Faculdade de Ciências. Sim. Este campus que se está a projetar para o Eiras, fundamental. Né? Agora, se calhar é uma área que deveria ser mais apoiada. Pois. E se calhar aí o papel do Estado era capaz de ter mais relevância. Mas eu olho, por exemplo, para o campo de Oeiras e que naturalmente está mais privados. Também já é uma evolução. As universidades têm. No meu caso, eu só lhe digo, sempre fui apoiado pelas universidades no espaço laboratorial, principalmente no técnico que tinha, no grupo do Sampaio Cabral, tinha laboratórios, até que os saí mais tarde, para o outro lado, e depois construímos os nossos próprios laboratórios. E tínhamos um preço de metro quadrado barato, que depois aumentou, etc, etc. Isso é muito difícil para uma empresa tomar essas decisões.
no seu ciclo de vida e às vezes acabam por ser desastrosas. É preciso ter muito cuidado. Deveria haver mais espaço laboratorial. Agora, quem é que o vai construir? Não sei. Não é? Por um lado, o que é que o Estado tem a ver com isso? Não é? Poderia ter, é uma opção estratégica. Mas para isso também tem que mudar as outras políticas fiscais de modo a atrair investimento estrangeiro para este setor. Para atrair mão de obra qualificada. Portanto, está a criar elefantes brancos como houve no princípio dos anos 2000. Elefantes brancos gigantes, vazios, cheios de equipamento. Mas não havia pessoas. Então, e agora? Criou-se um projeto imobiliário. Portanto, isto está tudo interligado. Não se pode olhar para isto de uma maneira separada. Tem que se olhar para isto de uma maneira conjunta. Que é o que é que nós podemos fazer para ser mais competitivos de modo a atrair as melhores pessoas para os melhores institutos para fazer o melhor trabalho. Com as melhores condições. Isto é uma equação extremamente difícil. E, se me permite, para terminar, digo que hoje em dia o país não tem nada a ver com o que era quando eu comecei a biotecnologia em 1996. Hoje é uma coisa, um mundo à parte. Aquilo era uma lança em África. Hoje tem-se feito imenso. Mas no mundo todo tem-se feito também muito. Portanto, será que nós vamos a andar e os outros vão a correr? Se calhar era preciso fazer uma reflexão aí e ver qual é verdadeiramente o papel do Estado no apoio aqui, a estas empresas. Não é? Eu pessoalmente acho que é através de criar condições e não ter uma intervenção direta. Os privados, acho que são a solução disto tudo. Sabendo eu que também existem algumas ferramentas para apoiar os privados nisto, nomeadamente os fundos CIFID, que apoiam o setor de capital de risco em Portugal para investir em projetos de base tecnológica. Isso é uma coisa muito boa que o Estado português fez. Portanto, nem tudo é mau. Não é? Sim. Agora, isto tem que trabalhar tudo em uníssono e em sincronia. E não vejo que isto esteja a acontecer atualmente. Quem sabe no futuro próximo. Veremos. Última pergunta, só para terminar. Isto é para quem estiver a ouvir. Que conselho o Pedro daria para empreendedores que estão interessados em seguir uma carreira em biotecnologia? Perguntam-me isso há 20 e tal anos, eu não sei. Tá bom. Falem com toda a gente. Ok. Aprendam onde é que estão. Falem com toda a gente, perguntem. Não caiam nos erros de aceitar dinheiro assim, só porque vem dinheiro na mesa. As condições contratuais são muito importantes. Internacionalizem o negócio logo desde o início. Não fiquem dependentes só de uma fonte, seja ela de clientes, seja ela de financiamento. Ter uma abertura e, acima de tudo, ser muito consistentes no que se faz. Mas não há receita mágica. Eu não tenho nenhuma receita mágica. É just do it. Just do it. Mas falar com pessoas. Falar muito com pessoas. Muito. Aprender, formar uma ideia, sabendo que a parte mais difícil de qualquer projeto é a formulação do porquê. Aquilo do start with why. Porquê? O que é que isto vai fazer? O que é que eu vou resolver? E se isso começa bem, as coisas geralmente correm bem. Ok? Muito bom. Bom saber. Muito obrigado por esse conselho e muito obrigado por esta entrevista, essa conversa muito interessante. Obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até o próximo episódio.